Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Às vezes os irmãos estão olhando assim, né? Olhar um pouco diferente. Nós vamos ministrar a palavra aqui. Eu e minha esposa. Na verdade, eu vou estar auxiliando ela aqui, né? Prometi a ela que eu não vou falar muito. Senão eu falo muito e deixo ela falar quase nada. Mas eu creio que Deus colocou isso no nosso coração, né? E não tinha um momento melhor do que no culto da família, né? Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pelo ministério da família, Deus abençoa. Louvo a Deus pela minha esposa, né? Ela colocou no coração e servir ao Senhor juntamente comigo, debaixo de um mesmo teto, seguindo a mesma caminhada. E eu sou grato a Deus pela vida dela, ela conhecendo toda a minha história, e de alguma forma Deus tocou no coração dela para ela nos acompanhar nessa caminhada da vida, nessa caminhada de servidão ao Senhor. Eu sou feliz a Deus nessa noite. Convido você a abrir o seu exemplar bíblico comigo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ainda em Gênesis, o Ministério da Família foi feliz em tematizar esse culto, o culto da família, e apontando-nos para o início de todas as coisas. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 28. Nós vamos ler um versículo aqui. Depois nós vamos para Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler 3 versículos. O versículo 1, 2 e o 3. Primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 1, 28. Leiamos. Deus os abençoou. Ele disse: seja férteis e multiplicareis-se, encham e subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que movam pela terra. Agora vamos para, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. E então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Quero que você grave essa palavra: e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Glórias a Deus. Pode assentar. Amém? Deus abençoe. Queridos, por que eu falei aqui sobre o livro de Gênesis? Nos trazer a nossa mente para o início de todas as coisas, num culto, né, que nós denominamos e colocamos um nome de culto da família. Deus
como Criador de todas as coisas, Deus, no seu atributo de trazer à existência aquilo que não existe, Deus, ele teve uma ideia. Se Deus pensa, Deus teve a melhor ideia de criação, chamado ser humano. E nós vimos que desde o início, Deus, ele vai criar um ser. Vai criar um ser diferente daquilo que ele havia criado. Nós sabemos que Gênesis vai dizer que primeiro criou Deus os céus. Só nesse criou Deus os céus, o texto talvez nos traz mais coisa, mas tem muita coisa aqui em Deus ter criado os céus. Deus criou os querubins, os serafins, os seres viventes, criou todos os seres angelicais que continha nos céus. E nós sabemos que esses seres espirituais, eles foram formados através do hálito de Deus. Depois de Deus ter criado os céus, Deus criou a terra. E a terra era sem forma e vazia, como foi lido aqui, havia face no meio do abismo. E Deus decidiu colocar forma onde não tem, se tornar cheio que está vazio. Aí Deus começa a mexer na terra, separa porção seca da porção molhada, água. Se tinha treva, Deus fala, haja luz. Aparece o grande luminar sol para reger o dia, faz separação dia e noite. Deus ordena que o mar produza os seus animais, ordena que a terra produza os seus animais, e os seres estão criados. Só que ainda faltava uma criação ser feita. E Deus agora decide criar um ser que ia ser chamado ser humano. Deus agora pega do pó da terra, começa a moldar, conversando com a Trindade, como vamos fazer esse ser. E fizeram um ser a sua imagem e a sua semelhança. Mas por que eu estou entrando nesse contexto? Porque Deus apenas não criou um ser. Deus criou uma família no início. Eu ali em casa, nós meditamos. Desde o princípio, o coração de Deus foi criar a família. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse o intuito de criar uma disjuntora para Adão, no seu princípio da sua criação, quando ele cria o homem, Deus não tinha criado Adão para ser um reprodutor. E não tinha criado Adão com seus órgãos genitais. Agora raciocina comigo. Aí nós se perguntamos, quando Deus trouxe à existência os seres animais, todos os animais, criaram-se os par. Todo par de animal, macho e fêmea, foram criados de uma vez. E eu pensando comigo, conversando hoje com a minha esposa, então por que Deus logo não criou a Eva juntamente com Adão? Mas se estava no coração de Deus quando ele criou Adão, já estava no seu coração criar também a mulher, quando criou o homem. Sabe por quê? Porque Deus primeiro fez o homem e tirou algo de dentro do homem e fez a mulher. Sabe para quê? Para ambos se tornar um só. A família é isso, a família é um. A família não é eu, você. A família é nós.
Cristo nos ensina isso. Ele sempre traz a ideia de nós, eu e o Pai somos um. Porque é família. Quando o discípulo falou, Jesus nos ensina a orar, Jesus vai falar bem assim: Pai nosso que estás no céu, venha a nós. É a ideia de unidade, de união. Então eu entendo que quando Deus criou o homem, Ele já estava criando a família. Só a mulher só foi a segunda, vamos dizer, etapa da criação. Deus tirou a costela do homem e fez a mulher para ambos se tornar uma só carne. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 12, a gente vimos Deus, mais uma vez, dando continuidade ao seu projeto, chamado família. Família é o maior projeto que Deus designou sobre a face da terra. Deus ordenou aos seres humanos para que eles povoassem a terra, que eles se multiplicassem. Esse é o projeto de Deus. A gente vimos que ao longo da Bíblia, até chegar aqui no capítulo 12, a gente se encontramos com a história, o relato sobre Noé. Deus decide recomeçar de novo. Permite o dilúvio. Mas eu vejo aqui Deus iniciando novamente com uma família. A família de Noé. Esposa, filhos, noras. Porque o intuito de Deus desde o início foi projeto família. Projeto chamado família. Então é por isso que quando Deus falou para Abraão, aí Deus decide através das famílias separar uma família para que eles nomeassem ou se chamasse povo de Deus, nação de Deus. Aí Deus chama Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti eu vou te fazer uma nação. E Deus vai falar bem assim: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você vai entender porque Deus falou com Abraão que ele ia ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então eu vejo aqui Deus no projeto família, chamando outra família. E Abraão entende o chamado de Deus. E sai para viver o que Deus tinha para ele e para a sua família. Então a gente entendemos, irmãos, que o princípio das coisas, Deus não começou com um. Deus começou com a família. Deus começou com a família. Então, Deus não tem como me dar um ministério e ela ficar de fora. Deus me deu um ministério por causa dela. Deus nos dá um ministério, nos dá algo por causa da nossa família. Então Deus nunca inicia algo só com um. Deus inicia com a família. Nós sabemos que, com base nisso tudo, que Deus não criou o homem para ele ser uma ilha isolada. Deus criou o homem para ele se relacionar. Desde o princípio de todas as coisas, Deus viu que tudo era bom, mas o homem estava sozinho. Então ele fez
fez uma adjuntora para ele se relacionar. Agora, nós vemos no capítulo 12, Deus chamando Abraão e falando com ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nesses alguns versículos nós vamos falar um pouquinho sobre algumas necessidades e alguns princípios que deve haver para que a nossa família seja uma base. A nossa família, ela tem que ser estruturada. Nesse primeiro versículo, nós vemos Deus chamando ele para ele sair do meio da sua terra, do meio dos seus parentes. Isso quer dizer que Deus estava dando ele uma ordem, e a partir desse momento ele ia ser o sacerdote do seu lar. E não só o sacerdote, ele ia ser o provedor do lar. Então, a ordem do Senhor Abraão: saia da sua casa, seja o sacerdote, saia da sua casa, mas também seja o provedor do lar. Isso aqui é fundamento, isso aqui é princípio de todas as coisas. E depois disso, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui é aquela coisa, nós andamos por ordem de quem? Deus estava dizendo a Abraão que ele deveria andar para onde ele estava lhe ordenando. Aqui nós vemos confiança, fé. Fé não é o que vemos, fé é algo muito além disso. Depois Deus continua falando com ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Isso aqui é sentido de continuidade. A família, ela tem que continuar. A ordem de Deus desde o princípio fosse crescer e multiplicar e povoar a terra. E para Abraão não foi diferente. Farei de você um grande povo. Isso significa continuidade. E depois tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Nós entendemos que bênção não é ter, bênção é você ser. Eu estava falando que a partir disso, Abraão seria uma bênção. E ele não seria uma bênção para ele próprio, seria uma bênção para todos os povos da terra. Aqui ainda Deus não havia confundido as línguas na Torre de Babel. E olha Deus falando do princípio de povos, nações e tribos. Então, a partir de Abraão, a família seria um projeto missional para trazer Cristo ao mundo. Mediante esse projeto de Deus, nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele quer parar uma das maiores criações de Deus, chamado família. O intuito do inimigo, quando ele levanta contra a minha vida, não é só me atingir, é atingir ela também. O intuito do inimigo, quando talvez ele usa o filho, ele não quer somente atingir o filho, ele quer atingir o pai e atingir a mãe. Porque o inimigo, ele sabe que se ele conseguir desestruturar uma família, ele consegue desestruturar um projeto que Deus criou. A gente vivemos em um tempo, queridos, se a gente não abrir os nossos olhos, a gente vivemos em um tempo que o inimigo, de todas as formas, ele quer denegrir a imagem da família. O inimigo, ele tem trabalhado de várias formas ao longo dos anos para tentar desconstruir aquilo que Deus construiu desde o princípio. Porque o inimigo sabe que uma família desestruturada, ela se acarreta ou ela vai desencadear pessoas desestruturadas. Então é por isso que o inimigo tem trabalhado nesse sentido. É por isso que o inimigo tem trabalhado tanto nas famílias. Porque ele sabe
se ele conseguir desestruturar uma família, ele consegue desestruturar todos os membros dessa família. Então, que a gente entendemos nessa noite que quando fala em família, fala em um só, em nós. Porque quando atinge ela, me atinge também. Quando me atinge, atinge ela também. O inimigo nos seus ardis, nas suas artimanhas, ele entendeu isso. Ele entendeu. Então que nós entendamos que eu e a minha família somos um. E nós vivemos em um tempo de tanta separação, de pessoas que estão separadas dentro da mesma casa. Irmãos que não se conversam, pais e filhos que não se conversam. Aquela mesa bonita de café da manhã que todo mundo desfrutava junto, aquilo acabou, aquilo é passado. Mas era um dos gestos mais bonitos quando se designava família. Hoje, cada um dos seus membros vive a vida como quer viver. Estou entrando num sentido bem simples das coisas, para nós entendermos, para você tentar entender o raciocínio. Um almoça no quarto, outro almoça na sala, um almoça na cozinha. Eu sei, queridos, que através da correria do dia a dia, todos temos os nossos afazeres. Mas no princípio não foi assim. No princípio Deus criou um para se tornar nós. Deus não criou um para se tornar eu. É tanto que Abraão, ele entende isso. Ele vai falar bem assim: portanto, tu chamarás mulher, porque do varão tu foste tirado. Então, que a gente ficamos atentos, porque o inimigo, ele tem os seus planos, ele tem a forma de trabalhar para tentar me atingir, para tentar parar o que Deus tem na nossa vida. E se ele não conseguir em mim, ele vai tentar alguém da minha família. E se eu e a minha família não estiver unidos em um só, ele vai achar fraqueza e vai conseguir atingir. Era por isso que tem que ter. Eu assistindo um filme de guerras e tinha 300 homens só, que destruía milhares de soldados, 300 homens. Eles tinham a sua estratégia de guerra. Era um protegendo o outro com escudo. Eles se formavam um campo de escudo, tipo uma bola, os escudos deles, que podia lançar flecha. E todos que iam contra ele não conseguiam, porque ele estava unido, cada um com seus escudos. E eles conseguiam matar milhares. Só que esses soldados, eles foram destruídos. Eu fiquei até emocionado pela estratégia deles. Sabe como? Os inimigos deles conseguiu persuadir um deles, do meio deles, e se achou fraqueza no meio deles.
Então família é cada um com o seu escudo. O inimigo está ao derredor, assando uma brecha, mas se cada um tiver posicionado com o seu escudo, rebasto queios, nesta rabai o que resto é. Ele vai bater no escudo e vai bater em retirada. Glória, aleluia. O inimigo, ele vem trabalhando na mente das pessoas para que elas se tornem pessoas desequilibradas. E nós sabemos que pessoas desequilibradas, elas não constroem família. Como que ele atua no casamento? Um homem passivo. O homem passivo é aquele homem que não tem a chefia do seu lar. Aí acontece aquela inversão dos valores. A mulher, ela tem o domínio sobre o homem. A mulher passa a ser a cabeça do homem. E é o que nós chamamos de esquema de Jezabel. A Jezabel mandava no Acabe porque o Acabe era passivo. E isso acontece nos lares. Isso são frutos de pessoas desequilibradas. Que nós sabemos que Cristo é o nosso equilíbrio. Se nós não temos Cristo como nosso alicerce, a família, ela vai cair. A família, ela vai ser desequilibrada. E a partir daí também, olha que nós vimos um princípio. Deus falando desde o princípio de todas as coisas para multiplicar. Aí nós vemos casais hoje que não querem ter filhos. Mas por que não querem ter filhos? Porque a mente dele já está cauterizada nesse sistema do mundo, onde que querem a legalização do aborto, onde os pais abandonam os filhos. Então vai gerando um sentimento de orfandade. Se você não conhece o que é ter um pai, você não vai ser um bom pai. A menos que você reconheça aquele que é o pai de todas as coisas. Então esse sentimento de orfandade, ele tem operado no nosso sistema vigente. Esse sentimento de orfandade, ele tem operado no mundo. Por isso que tantas pessoas querem legalizar o aborto. Por isso que tantas pessoas querem declarar o fim da família. E se não houver multiplicação, não há descendência. Nós vemos que a promessa, ela não se cumpriu só em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou mais, daí gerou mais, até gerar Cristo. E hoje nós estamos aqui, é porque houve essa multiplicação. É que nossos pais entenderam esse sentimento de multiplicar. Mas quantos aqui são órfãos de pais vivos? Quantos aqui são órfãos de mães vivas? A orfandade, ela não é só a ausência de pai e mãe. Ela também é a ausência desse sentimento. Mas nós sabemos que Deus é o Pai e supre todas as necessidades. Nós sabemos que o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Então, se aqui há alguém órfão, saiba que você tem um pai, que você não foi chamado para viver com esse espírito de orfandade. E a partir daí também surge a ideologia de gênero, que tenta implantar na nossa mente, tenta implantar dentro das nossas escolas, dentro dos nossos lares, que a criança pode ser o que ela quiser. Só que a criança não tem que ser o que ela quiser. Ela foi feita menino e menina, ela tem que ser menino e menina. Não há nada, não é o contrário disso. Não, nós temos que ensinar esses princípios. Porque em Gênesis não foi assim. Deus criou Adão, depois criou Eva. Não criou Eva para ser Adão e nem Adão para ser Eva. Nós vemos que a criação de Deus, ela se completa. E aqui, como que ele tem trabalhado? Tem cauterizado a mente, tem escravizado pessoas para ser instrumento no meio político, no meio religioso, para ensinar o contrário. Esses dias nós vimos que a Rússia, ela foi contra o casamento homossexual. E nós, no nosso país, muitas das vezes nós não conseguimos transparecer os princípios da nossa fé cristã. Porque em cidades já tem cidades que legalizam esse tipo de casamento. Nós sabemos que isso não é que a Bíblia nos ensina. Se nós nos munirmos de informação, nós podemos derrotar esse sistema do mundo vigente. Nós podemos acabar com isso que está sendo contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Nós podemos acabar com essas dúvidas. Porque a palavra de Deus é a verdade. Se nós declaramos e nós cremos que é a verdade, nós temos que trazer isso a conhecido a todos os povos.
8:19 fala que a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Então esse sistema, esse mundo criado está aguardando a nossa manifestação. Se nós declaramos que nossa família é projeto, nós temos que nos assumir no mundo espiritual, nós temos que nos posicionar. Deveremos ser sacerdotes santos do nosso lar, transparecer isso para os outros, porque isso é fazer Cristo conhecido no mundo. Isso é a missão de Deus. A missão de Deus é salvar todos os povos, é alcançar pessoas. Como nós não somos uma ilha isolada, nós somos pessoas, nós precisamos de relacionamento. A partir do momento que não há relacionamento, há brecha na nossa mente para trabalhar. E quem que vai trabalhar nessas brechas? O inimigo, porque ele não quer que nenhum de nós sejamos salvos. Mas se hoje você está aqui, está ouvindo essa palavra, você tem a chance de dar o primeiro passo, de derrotar todos esses sofismas, todas essas dúvidas, e reconhecer que Cristo é a verdade, que Ele é o caminho e Ele é a vida. E o texto vai nos falar que Abraão se tornaria uma bênção. Para nós caminharmos para encerrar, lá em Mateus, vai nos mostrar por que Abraão ele se tornou uma bênção. Glórias ao nome do Senhor. Se você abrir o seu exemplar bíblico em Mateus capítulo 1, você, a partir do versículo 2, você vai ver aí que vai falar a descendência de Abraão. Não vou ler tudo, mas vai falar que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Herom, Herom gerou Arão. Aí vai falando as gerações que veio de Abraão. Aí aqui no versículo 15 vai dizer: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Foi por isso que Deus falou com Abraão: tu serás uma bênção. E a bênção se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Através de Abraão ouvir a voz do Senhor, pegar toda a sua família. Você acha que foi fácil Abraão sair da sua terra, da estabilidade da sua terra, na estabilidade do seu pai, colocar a sua família para peregrinar nas terras, para viver um chamado de Deus? Mas Abraão, ele acreditou na voz, pegou os seus filhos, tinha o seu filho que era Ló, que era filho do seu irmão, pegou a sua esposa, pegou o seu servo, tudo que tinha, e foi. Para que através da geração de Abraão, Jesus chegasse para nós. Em Lucas capítulo 19, Jesus ele vai ter encontro com Zaqueu, o publicano. Por que Jesus se tornou uma bênção para nós? Versículo 8 de Lucas 19 vai dizer: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí sabe o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje houve salvação Mas quem confessou, quem falou? Zaqueu. Mas a salvação chegou na casa. Na casa. Jesus, ele quer que a salvação chegue não só em mim,
que chega na minha casa. Jesus, ele não quer que a salvação não só chegue em você. Jesus se alegra de ver você aqui salvo, glorificando, mas Jesus quer que a salvação chegue na sua casa. Efésios capítulo 16, Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, para nós encerrarmos. Glórias ao nome do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Oh, glória. Versículo 29 vai dizer: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele queria a salvação. Ele falou: eu quero ser salvo, eu quero. Olha o que Paulo falou com ele: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua. Seja salvo você e sua casa. Se você crê, você crê em Jesus e confessar a Ele, a salvação vai chegar na sua casa. Querido, eu não sei como é que encontra o seu lar, eu não sei como é que se encontra a sua parentela, eu não sei se a sua mãe, o seu pai está afastado, se a esposa ou o marido está afastado, se o filho está talvez deixando a desejar, mas o projeto ainda está em andamento. Por quê? Porque você está aqui. E você estando aqui, você posicionando, a salvação alcança o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Quando eu olho para a vida da minha mãe e meu pai vivendo como vadio, nas estradas, carreteiro, gastando dinheiro com prostituta e a gente ali passando dificuldade. Mas quando eu olho para a vida daquela mulher, eu nunca vi uma mulher servir tanto a Deus, com tanta crença e com tanta devoção. Eu se perdi por um tempo. Fui para o mundo, fui para o mundo das drogas. Mas minha mãe tinha plantado. E como diz o versículo, que aquele que continua jogando a sua semente com lágrimas. Querido, sabe o que mais me doía quando eu acendia um cigarro de maconha para fumar? Eu pensei, se minha mãe souber que eu estou fazendo isso, ela vai ficar triste comigo. Eu não queria decepcionar, porque eu sei o caminho que a mãe queria que eu seguisse. Ela sempre se posicionou, e através da sua fé, através da sua permanência, Jesus Cristo me alcançou. Então eu quero te dizer nessa noite, o projeto ainda está em andamento. Enquanto existir Jesus, há salvação e sempre vai ter salvação, porque Jesus vai falar daquele é o princípio e o fim. E enquanto você continuar posicionando, a salvação ela vai chegar na sua casa. E nós, família do Senhor, para que a salvação permaneça na nossa casa, nós devemos permanecer em Jesus. Em Jesus, unidos, pensando que nós somos um só. Jesus Cristo, Ele nos ensinou isso. Jesus Cristo nunca disse eu. Quando Filipe perguntou a Jesus: mestre, mostra-nos o Pai,
Jesus falou: você está aí tanto tempo comigo e não veste o Pai. Então essa ideia de ser um não nasceu na criação de Adão para se tornar uma carne, uma só carne. Essa ideia nasceu nos céus. E se nós continuarmos com a nossa ideia, eu e a minha esposa somos um. Você e a sua família, vocês são um em Cristo Jesus. Pode ter certeza que o inimigo não encontrará brecha. E a sua família vai ser uma bênção. Porque Jesus Cristo, Ele é essa bênção. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Nós saímos aqui dessa noite entendido que família não é só eu ter uma esposa, ter uma casa, ter nossos bens. Não. Família é um projeto de Deus. E a sua família é um projeto do Senhor. E eu venho te dizer que o projeto de Deus está em andamento. Ele não parou. O projeto de Deus está em andamento. E em breve ele vai se concluir. Glórias a Deus. Que Deus pode continuar abençoando a sua vida, queridos. Nós agradecemos a oportunidade.